Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque para concurseiro eu sempre digo, né? Não tem isso, não tem horário. A gente está sempre enfurnado em meio a livros, nossos sites de estudos, nossos apps, né? Principalmente o app do Em Áudio Concursos. E hoje nós estamos aqui no nosso canal do YouTube do Em Áudio para trazer para você um bate-papo muito bacana. A gente tem sempre pessoas incríveis que têm muito que compartilhar com a gente, né? E hoje eu trago aqui um assunto muito bacana, que é, olha, eu vou te falar uma coisa, algo que foi desenvolvido para facilitar muito a sua vida. A gente sabe que o mundo dos concursos, ele vive hoje uma pandemia emocional, né? Milhares de candidatos realizam provas com ansiedade, com medo, com insegurança, mãos suando, frio, palpitação. Você já passou por isso? Pois é, eu tenho certeza que já. Eu também já fiz prova e eu sei que realmente é isso que acontece. Fora outros ruídos, né, que chegam até nós durante o processo da prova e que acabam atrapalhando e muito a gente. Mas como lidar com isso tudo? Essa é uma pergunta que hoje tem uma resposta muito interessante para você. Hoje a gente tem a oportunidade de conversar com o criador do Mente Blindada, que é uma terapia inovadora que tem como objetivo auxiliar o concurseiro a lidar com esses desafios que a gente trouxe aqui, né? Esses desafios emocionais, esses desafios psicológicos que surgem durante a preparação para o concurso público. E tem uma abordagem assim que une técnicas de controle emocional, né, e desenvolvimento mental. É um Mente Blindada que promete ser uma ferramenta essencial para quem busca o equilíbrio necessário entre a pressão dos estudos e o bem-estar mental. E aí que eu convido aqui para participar com a gente o nosso querido professor que está sempre dividindo com a gente aqui o espaço no Em Audiocast e dessa vez aqui no nosso canal do YouTube, que é o professor Vitor Dalton. Vitor, olha, parabéns primeiro pela sua iniciativa, tá? Porque foi uma iniciativa assim que eu fiquei abismada, boquiaberta, e que eu achei que foi uma solução muito bacana. E segundo, como sempre, seja muito bem-vindo ao nosso Em Áudio Concursos aqui. Obrigado, Cláudia. Como sempre, é um prazer enorme estar conversando com você. E também, né, um bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. E vamos ter uma conversa que certamente é muito diferente do que as pessoas ou estão acostumadas a ouvir quando se fala em preparação para concursos, mas de repente é o último grande passo que está faltando para essa pessoa alcançar a aprovação. Eu tenho certeza que sim, até porque a gente já falou aqui, a jornada de preparação, Vitor, para concursos públicos é notoriamente desafiadora, né? Tanto assim, intelectualmente, quanto emocionalmente mesmo, né? Muitos estudantes, eles enfrentam altos níveis de estresse, ansiedade, até burnout, né? E eu gostaria de entender um pouquinho o que inspirou você a criar um Mente Blindada e como é que essa terapia, ela se diferencia de outras abordagens já existentes, Vitor. Pois é uma história um pouco longa, né, mas eu vou contar aqui porque realmente uma solução que não é trivial, ela não é concebida de maneira trivial. Eu já sou mentor para concursos há algum tempo. E assim, tudo começou no segundo semestre de 2023, quando eu comecei a preparar muitas pessoas para um concurso específico, que foi o concurso da Câmara dos Deputados. E eu acompanhei, né, eu gosto muito de trabalhar com uma abordagem personalizada, uma abordagem olho no olho, e eu preparei muitas pessoas que eu percebi que cognitivamente, e aí eu vou já falar de preparação cognitiva e emocional também um pouco mais à frente, mas que cognitivamente, pessoas que estavam muito bem preparadas. Eu estou falando aqui de cronograma organizado, ciclo de estudos em dia, bons materiais à mão, revisões sendo bem feitas. Só que essas pessoas, quando foram fazer a prova, algumas delas, elas apresentaram um desempenho abaixo, digamos assim, daquilo que elas poderiam render. E quando isso aconteceu, eu fui procurar essas pessoas no pós-prova, entender, fulano, eu sei como é que você estava preparado. Como é que você reprovou? Como é que você teve esse desempenho que não foi tão interessante? E foi nesse momento que eu comecei a coletar uma série de histórias que me fizeram ter uma espécie de momento eureka. Porque são coisas que, na verdade, a gente sempre ouviu, só que a gente nunca levou a, eu vou dizer que nunca levou a sério, ou nunca deu aquela devida atenção. Eu conheci candidato que não conseguiu ir para a prova por crise de ansiedade, né? Então, ficou tão nervoso na madrugada antes da prova que ele não conseguiu ir para a prova. Eu conheci candidato que tomou medicação durante a prova da manhã
para abaixar a ansiedade e foi fazer a prova na parte da tarde, é normal, né? Você ter provas que você faz em 2 turnos, foi fazer a parte da tarde dopado e estava grog e não lembrou direito o que marcou na prova. Esses são os exemplos assim mais emblemáticos, mas foram muitos os depoimentos de eu estava muito nervoso, muito nervosa na hora da prova, eu olhava para as pessoas ao redor da minha sala e achava que todo mundo ali estava mais preparado, mais preparada do que eu. Aquela famosa síndrome do impostor, né? A pessoa achar que ela não está ali em condições de poder fazer a prova. Eu conheci diversos relatos de pessoas que gatilhos durante a prova simplesmente comprometeram o resultado dela. Vitor, eu estava bem fazendo a prova, na hora que eu olhei o tema da discursiva, eu achava que aquilo não era para mim, a prova acabou para mim ali. Ali não adiantava, eu já não conseguia mais ler nenhuma questão direito, já não conseguia me concentrar para ler as questões. Né? Eu tive candidato que me contou histórias e assim, todas essas histórias que elas são contadas, a gente já ouviu antes. Só que eu acho que eu sempre ouvi de maneira isolada. Quando eu ouvi tudo isso ao mesmo tempo, eu falei, caramba, é a tal da pandemia emocional. Eu tive um candidato que me falou que, Vitor, eu fiz a prova, eu comecei a prova por uma questão de direito administrativo. E eu passei a prova inteira em dúvida em uma questão de direito administrativo, entre 2 questões. Eu passei a prova inteira pensando naquela questão. Eu não sabia qual das alternativas responder. Quando acabou a prova, eu entrei no carro para voltar para casa, eu entendi claramente a questão e eu sabia que eu tinha marcado errado. E hoje, né, depois daquilo que eu estudei, hoje eu entendo perfeitamente por que isso acontece. Porque isso acontece em alguma medida ou em muita medida com praticamente todo mundo que faz questão de concurso. Então, hoje, eu estou plenamente convencido e eu já iniciei toda uma trajetória em cima de compreender que não basta a preparação cognitiva. Não bastam os materiais, não basta o conteúdo, não basta a organização. Porque se você, na hora da prova, você tiver gatilhos emocionais ali, que impactam a forma com que você executa a prova, o seu desempenho vai por água abaixo. E isso acontece muito também, sabe onde, Cláudia? Em vestibular. Vestibular, eu tenho histórias de vestibular, já tenho até vestibulando, conversando comigo, que na hora da prova, estuda, faz os exercícios, está super confiante, chega na hora da prova, alguma coisa acontece ali. E, Cláudia, e hoje eu queria ir até um pouco mais além, porque o problema hoje emocional, ele não está limitado somente às pessoas que executam a prova, mas muita gente também hoje, a pessoa está até empolgada, ela se inscreve no concurso, ela tem carga horária disponível para estudar, só que à medida que ela vai estudando, ela vai lidando com ansiedade, ela vai enfrentando procrastinação, ela tem uma coisa puxando a outra, e essas pessoas começam bem uma preparação, e elas, em algum momento, a coisa degringola, e ela abandona, não vai fazer a prova, ou já vai fazer a prova sempre ali, sabendo que não tem chance de passar. E tem gente, Cláudia, que vive anos fazendo isso, que fica pulando de prova em prova, porque na próxima prova eu vou estar melhor preparado. Não, na próxima prova, essa prova já vi que não vai dar. Né? Não conclui um ciclo. Não conclui um ciclo. E isso tem hoje um motivo claro e tem uma forma de ser enfrentada, e foi por isso que eu concebi a preparação mente blindada. E vou te falar uma coisa, você falando aqui me deu uma retrospectiva aqui, porque eu lido com aprovados já há mais de 15 anos, então eu conto histórias de aprovados, né, e conheço várias histórias. Eu me lembro de uma história, aliás, 2 histórias, uma aprovada que foi preparadíssima para a prova e chegou lá, rapaz, começou a tossir. Ele estava assim, nervoso, com certeza, aquela tosse que não para. Ela não conseguia se concentrar de jeito nenhum. E ali tudo degringolou e ela não conseguiu de jeito nenhum, ela estava preparadíssima. Então foi um ruído externo. Você vê, né? Foi um gatilho que gerou nela ali, mas foi concebido por alguém que estava ao lado dela ou longe dela, mas naquela sala, né? Então isso também é uma coisa muito complicada, né? Cláudia, é interessante você falar isso, que você vai falando, eu vou puxando as histórias aqui, tô até medo de me desorganizar. Mas é interessante que você falou assim, você passou 15 anos ouvindo os aprovados. E algo que é interessante é que quando a gente conversa com os aprovados, a gente sempre faz aquelas perguntas. Como era a sua rotina de estudos? Né? Quantas horas você tinha para estudar? Qual foi o material que você utilizou? Né? Curso preparatório agora é isso, né? Pô, diga que você passou porque você estudou o meu curso preparatório. E material é importante, né? Organização, rotina é importante. Eu digo que a preparação mente blindada ela nasceu porque eu parei para ouvir os reprovados.
mas não os reprovados. Ah, deixa eu falar aqui com todo mundo que não passou. Mas eu parei para ouvir os reprovados por pessoas que verdadeiramente elas estavam dedicadas a estudar. Elas fizeram investimento financeiro, elas investiram o seu tempo. E foi nessas pessoas que eu fui realmente conversar. Cara, por que você colocou tanta energia aí e o resultado não foi compatível? E foi a partir dessas histórias, você me falou, eu lembrei de outra história. Eu lembrei de uma história de uma outra pessoa que ela foi para a prova e ela estava muito incomodada porque a janela da sala estava aberta e estava fazendo barulho do lado de fora. E ela foi conversar com a fiscal e insistir para que a janela fosse fechada, porque ela queria, né, o ambiente ali silencioso. E a fiscal deu uma dura nela. A fiscal falou: ó, se você não se comportar e tal, eu vou te retirar da sala. E exatamente aí acabou a prova dessa pessoa, né? Porque ela ficou, né? Tomou para si ali aquelas dores daquela chamada de atenção da fiscal. Cara, esquece, e aí já não vai ler a questão, não consegue se concentrar, se é B, se é C ou se é D. E é muito doloroso, né? Porque tem gente que se prepara meses, anos para fazer uma prova, chega na hora da prova, parece que foi esse evento isolado da fiscal. Não foi esse evento isolado. Foi porque a mente dessa pessoa estava prontinha para que qualquer gatilho sabotasse todo o esforço que ela realizou até Não aquele estava momento. preparada para os movimentos externos, né? O cérebro, no fundo, é ruim falar isso assim, mas o cérebro estava implorando para acontecer esse gatilho, para ele ter a desculpa de não vou lidar com essa pressão, não vou lidar com essa responsabilidade. A culpa foi da fiscal que me pressionou, a culpa foi do Uber que chegou em cima da hora do local da prova. Tem gente que chega, vai de Uber, chega em cima da hora da prova, entra coração a mil, esbaforido, né? E a prova acaba por quê? Porque eu estava nervosa. São mecanismos que o cérebro que tem ali feridas emocionais, ele está só aguardando aquele gatilho ser disparado para ele poder se auto-sabotar, né? Para ele poder boicotar toda a preparação que você fez. Sim, sim. Agora, como você falou, existem casos e casos, indivíduos e indivíduos, né? Mas, assim, essa questão da preparação emocional é uma questão muito profunda, porque o que acontece? Existe todo um processo de adaptação da terapia, né, às necessidades individuais dos estudantes. Eu gostaria que sabesse, é dessa forma mesmo que acontece, porque, por exemplo, cada concurseiro, Vitor, ele possui uma realidade, né, desafios únicos, né, e que pode requerer uma abordagem personalizada. Então, como é que o Mente Blindada ele se adapta às necessidades específicas de cada estudante? Existem módulos, existem sessões Deixa eu te... focadas assim, em áreas diferentes, conforme a demanda de cada um? Você estuda cada caso? Como é que é? Obrigado pela pergunta, Cláudia. Mas para responder essa pergunta, como eu disse, soluções que não são triviais, elas também não têm explicações triviais. Então, deixa eu explicar aqui de uma maneira resumida. Gente, o que acontece? Nós temos dois cérebros. Tá? Sim, dois cérebros, né, dentro aqui da nossa cachola. Nós temos a nossa mente, que eu vou rotular de maneira simplificada, tá? Nós temos aqui a nossa mente consciente. Essencialmente, nós estamos falando do nosso córtex, né, do pré-córtex frontal, que é aquela parte do cérebro que gasta bastante energia, é aquela parte do cérebro que você investe esforço para assimilar um novo conhecimento, né? Quando o teu cérebro está ali aprendendo alguma coisa nova, desde um movimento físico diferenciado, desde quando você era criança, começou a caminhar, né? Escrever, estudar raciocínio lógico, sempre que você está empreendendo esforço para aprender alguma coisa, você está usando o seu córtex. Tá? E nós temos a nossa mente inconsciente, que é o nosso sistema límbico. Né? Muita gente aí, às vezes até no marketing digital, já ouviu que o sistema límbico é o sistema da emoção, é o sistema que compra, enfim. De uma maneira mais técnica, tá? O sistema límbico é a nossa mente inconsciente. É uma região do cérebro, mais especificamente eu estou falando do giro cingulado anterior, que fica próximo ao córtex, que não faz esforço. Como assim? Por exemplo, ninguém hoje faz esforço para andar, em termos de energia. Você não precisa se concentrar, tá, para você fazer uma caminhada. Quando você está sentado numa cadeira, você não está prestando atenção exatamente na posição que você está na cadeira. O teu cérebro faz isso de maneira inconsciente. Isso está no seu giro cingulado anterior. E essa região do cérebro é aquela que é capaz de processar muita informação ao mesmo tempo e emitir um sentimento de maneira rápida e objetiva. Onde que eu quero chegar? Se você hoje, no momento de se preparar para estudar, você não consegue ficar sentado na cadeira, porque você procrastina, você fica ansioso, você fica ansiosa quando a prova se aproxima.
Se durante a execução da prova você está emocionalmente, digamos assim, alterado, tá? Isso acontece porque o teu giro cingulado anterior, ele compreende que aquele ambiente de prova, ele é um ambiente hostil. Esse mecanismo primitivo de luta ou fuga, ele é emitido para você. Então, no momento que você está fazendo uma prova e você está incomodada, você está nervoso, você está lendo aquela questão, você vai fazer um simulado, você lê aquele enunciado de português, tranquilo, né? É denso, você precisa se concentrar, seu córtex trabalha, mas você lê aquele enunciado, caramba, que questão chata, vou aqui responder. Na hora da prova, você lê a questão, você tem dificuldade de se concentrar na leitura da questão. Você viu uma questão que saiu fora do seu escopo de conhecimento, você, caramba, essa prova não vai dar para mim. Isso é a tua mente inconsciente disparando um gatilho de luta ou fuga. E as pessoas, eu digo assim, se a pessoa está incomodada num ambiente de prova, não é por falta de familiaridade com o ambiente de prova, mas é porque o seu cérebro, ele compreende exatamente que esse ambiente é um ambiente hostil para ele. E, Cláudia, por que um ambiente de prova ele é hostil para a maioria das pessoas? Isso pode ter uma série de origens. Isso pode ser origem escolar. Realmente a pessoa conviveu num ambiente escolar que era um ambiente de bullying, era um ambiente desconfortável. Isso pode ter e costuma ter muita origem nas relações familiares. Tá? Eu não gosto de dar exemplos, porque o exemplo ele parece reducionista, mas às vezes eu sinto necessidade de ilustrar para que a pessoa tenha uma noção do que eu estou falando. De repente você teve um pai ou uma mãe que te cobrava muito na escola, que era muito punitivo, ou de repente não era nem no ambiente escolar, era realmente alguém que cobrava, era alguém mais duro, mais rígido em termos de comportamento. Isso foi desenvolvendo na criança, isso desenvolve na criança um senso de autocobrança, um senso de responsabilidade exacerbado. Eu tenho casos de pessoas que eu chamei até de síndrome do irmão mais velho, crianças que em casa tinham um irmão mais novo, irmã mais nova, tinham uma responsabilidade muito grande com aquela criança dentro de casa. A pessoa cresceu com um senso de autocobrança muito grande. E quando ela senta na hora da prova para fazer a prova é um ambiente de solidão, tá? Embora você esteja cercado de outros candidatos, no fundo, você está sozinho ali, você e os seus pensamentos. Você pode ter problemas de autocobrança, você pode ter problemas de insegurança, problemas de derrotismo. Comum também pessoas que tiveram uma infância mais humilde, uma infância, uma origem mais difícil, plantaram ali no teu cérebro um certo sentimento de inferioridade que só aparece em momentos de pressão. Então, as origens, elas são as mais distintas possíveis, que podem levar com que a pessoa esteja tendo esse desempenho abaixo da prova. E para tratar, enfrentar essas questões emocionais, é que eu me formei hipnoterapeuta e passei a acrescentar a hipnoterapia na mentoria. Porque aí você entrega tanto o que eu chamo de preparação cognitiva, cronograma, rotina de estudos, tudo adequado à sua rotina. Então, se você é pai, se você é mãe, se você trabalha, se você tem 2 horas por dia, se você tem 6 horas por dia. E também a gente entende as questões emocionais. Eu entrevisto a pessoa por mais de hora, eu entendo a origem, o histórico familiar, entendo eventuais momentos de vida que possam ter gerado esse gatilho de pressão. E sim, a gente aplica a hipnoterapia para poder encontrar o que eu chamo de encontrar e remover esses gatilhos emocionais. Resolver questões que de repente estão ligadas à infância, à adolescência, a convívio com entes da família, para que a pessoa possa ir para a prova bem consigo mesma. Eu falo e repito, fazer prova de concurso é estar bem consigo mesmo. Se você está lá assim, e a confiança não é necessariamente atrelada à preparação para concurso. Seu problema de falta de confiança pode vir de outros lugares. Sua insegurança pode vir de outros lugares. Esse medo da solidão, a prova é um momento de solidão. Esse medo da solidão, ele pode estar em outros lugares. E é por isso que, infelizmente, tem pessoas, eu tenho gente hoje, eu conheço gente que eu não acreditei. A pessoa que está há 12 anos estudando para concurso. Ela me mostrou, Vitor, aqui, ó. Vamos entrar aqui no site do SESC? Só que no site do SESC eu tenho mais de 40 inscrições. Sabe para quantas provas eu já fui dessa? Já fui para menos da metade dessas provas. E eu faço as provas e elas passam e o resultado não vem, e o resultado não vem. Aí quando você vai entender a história de vida da pessoa, cara, todos os gatilhos estão lá. Infância difícil, problemas familiares, e a gente tem que ir trabalhando e removendo tudo isso para que a pessoa consiga evoluir e conquistar a autoconfiança necessária.
A gente já percebeu aqui que realmente a terapia ela é diferenciada. Ela promete assim uma série de técnicas específicas, né, que voltadas para o desenvolvimento mental e emocional dos estudantes. Agora, assim, pontuando mesmo, Vitor, você pode explicar quais são os principais pilares do Mente Blindada e como é que essas técnicas, você já deu uma explicação aqui, né, de você estudar mesmo, mas como é que elas são aplicadas no dia a dia dos concurseiros? Ah, quantas vezes por semana? Como é que ela tem que fazer longe de você? Tá, vamos lá. Nós temos. Ela é uma preparação bem completa. Então, eu entrego uma preparação intelectual. Então, eu construo no um a um com o mentorado ali o cronograma dele, a rotina de estudos dele, sempre respeitando esse aspecto humanizado da sua rotina. Pô, eu tenho algumas pessoas, não é necessariamente voltado somente para esse público, mas eu tenho pessoas que lidam com crise de ansiedade, que têm questões aí ligadas ao TDAH, e que a gente atende, e não só de construir um cronograma compatível com a vida dessa pessoa, mas também de você, para cada matéria que ela vai estudar, encontrar a melhor forma que funciona para essa pessoa estudar, como também a gente entra com a terapia e com a regressão. Tá? A regressão são sessões específicas que a gente lida com a pessoa e a gente faz esse enfrentamento, a gente resgata essas memórias do passado e a gente ataca essas feridas emocionais. Fora das sessões, a gente tem um acompanhamento por meio de troca de mensagens em áudio. Então, eu faço uma sessão, as sessões, dependendo da pessoa, são sessões muito emotivas. Acontece das pessoas chorarem bastante, delas resgatarem realmente e enfrentarem esses medos do passado, essas feridas do passado. E depois dessa sessão, a gente troca mensagens, normalmente com 24 horas após sessão, 7 dias após sessão. E esse período mais intensivo de acompanhamento, a gente faz a cada 15 dias. A gente faz regressões ali na pessoa a cada 15 dias, até que a pessoa ela esteja num nível emocional que a gente percebe que, entre aspas, digamos assim, o grosso das questões emocionais já foi devidamente tratado. E aí a gente entra com a preparação, um ciclo de estudos todo construído para a pessoa, primeiro, resgatar a sua autoconfiança e também construir o hábito de forma sustentável. Tá? Nós temos duas formas de atacar o inconsciente. Uma por meio da hipnoterapia e a outra por meio da construção de hábito. Só que a construção de hábito, por si, nem sempre funciona. Eu tenho certeza que tem gente que está aqui assistindo esse vídeo. Tá? Eu recebo mentorados que já fizeram outras mentorias, que a história é aquela, né? Enquanto o mentor está em cima, eu até rendo alguma coisa, depois que acaba a mentoria, cara, a pessoa ela volta para o zero. Né? E aqui a gente tem uma proposta. A Cláudia já está rindo. Então, e aqui a gente tem uma proposta de construção de autonomia. Você precisa, entre aspas, passar por mim, mas depois que você passar pelo Mente Blindada, se você já não passou, você tem que estar completamente autônomo. Não é fácil, Vitor. Não é fácil por quê? Porque o principal erro, tá, na construção de hábitos é a gente tentar a construção de hábito de maneira radical. Eu tenho um aprovado que, inclusive, vai tomar posse no CERPRO daqui a pouco tempo, que quando ele veio comigo, ele falou, não, e isso foi antes do Mente Blindada, né? Ele foi, não, eu quero 5 horas por dia, eu estou dedicado, estou determinado. Cara, um mês nesse ritmo, ele começou a sentir. Então, um dos erros que construção de hábito, ela é fundamental, mas se o hábito for construído de uma maneira errada, na verdade você não constrói o hábito, porque a pessoa não sustenta. Então, uma preocupação que eu tenho na Mente Blindada é de realmente começar a construir um hábito de maneira suave, para que uma vez a pessoa adaptada, ela consiga manter aquilo mesmo sem a presença de um mentor, que eu acho que é o que todo mundo quer. Né? Porque o mentor, cá entre nós, é um investimento financeiro, né? Ele é muito útil, mas ele é um investimento financeiro, e não dá para você ficar pagando mentor por 2, 3 anos até você eventualmente conseguir uma aprovação. E não é então, babá, né? Não é babá. Porque é isso, vira babá. E sem babá você não rende? Não, você precisa desenvolver autonomia. E é uma das coisas que a gente também trabalha aqui no Mente Blindada, a construção da autonomia da pessoa nos estudos. Mas eu volto a falar para você que é muito difícil. E por isso você está aqui, para poder ajudar. É por isso que eu entrei com a hipnoterapia, porque a hipnoterapia ela é um facilitador. Eu não vou dizer para você que na hipnoterapia você faz a sessão e no dia seguinte tudo mudou. Mas eu vou dizer que para você que depois de uma sessão de hipnoterapia,
a probabilidade de você construir um hábito aumenta exponencialmente. E digo mais, se você tem gatilhos na tua mente que te atrapalham no desempenho em concursos, mas eles te atrapalham também em outros aspectos da sua vida, você consegue colher o benefício imediatamente. Tá? Eu já trabalhei a hipnoterapia, tá? Para mentorado que tinha dificuldade de falar em público, e a gente percebeu que os mesmos gatilhos ligados à dificuldade dele de falar em público eram os mesmos gatilhos ligados a, caramba, a realizar provas. Então, a partir do momento que a gente encontrou a origem daquelas lembranças ruins, cara, a questão de falar em público mudou. Eu já fiz sessão com uma advogada, que essa advogada, ela nunca tinha feito sustentação oral. Ela sempre trabalhou em grupo, tá? E sempre era um outro membro da equipe que fazia sustentações orais. Hoje, agora, ela faz as sustentações orais também dentro da equipe. Então, assim, aquele problema que era de prova, na verdade, também estava relacionado àquela mesma timidez que ela tinha para fazer uma sustentação oral. Cara, hoje ela faz sustentação oral e hoje ela pede para fazer porque ela sente um atraso que ela está tendo que tirar e ela está começando a fazer. Eu já fiz até sessões em mentorados que a pessoa ela tinha consumo excessivo de álcool. E agora a pessoa hoje está estudando e ela hoje consome álcool com moderação. Que Por que bacana isso? isso. Por que isso? Porque a gente consegue trazer para o consciente aquilo que a pessoa faz inconscientemente. Né? Eu conversei com outra mentorada recentemente, questão de compulsão alimentar. E ela, ó, eu só como, já sei que eu não tenho mais fome, mas eu como. E aí, quando a gente foi compreender por que ela come, porque ela tem uma relação conturbada com a mãe, ela sentiu, essa é uma visão, cara, sentimento é algo legítimo, né? Eu não estou dizendo aqui se é fato ou não, mas ela sentiu-se pouco amada pela mãe na infância, e uma das poucas, ela falou para mim, né? Uma das poucas lembranças da infância que ela sentia esse amor de mãe é quando a mãe fazia comida para ela. E aí a gente conseguiu linkar que essa compulsão que ela tinha, na verdade, é uma busca por amor. Quando ela está se sentindo sozinha, está se sentindo pressionada, ela come para quê? Ela come, na verdade, para ser afagada pela mãe, que foi pouco presente durante a vida. Então, assim, a gente chega a um certo ponto que a gente vai entender que aquilo que está atrapalhando a pessoa fazer uma prova com tranquilidade, somente focada ali na prova, sem aquela pressão de é tudo ou nada, pode vir das mais distintas origens. E eu digo, gente, nem todo trauma é um problema, porque os traumas, isso que a gente está chamando clinicamente de trauma, são coisas que moldam a nossa personalidade. É fácil, eu digo, o exemplo que eu dou que é fácil para as pessoas entenderem é o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é um dos atletas mais famosos do mundo, todo mundo sabe, está aí quase com 40 anos, é um atleta de altíssimo nível desportivo. Quando você vai ouvir as entrevistas e a história do Cristiano Ronaldo, é nítido. Todo mundo sabe que ele tem problemas com o pai. Né? Questão de abandono, questão de falta de amor, de falta de carinho. Só que esse abandono do pai e essa questão de obrigação que ele desenvolveu com a mãe dele transformou ele numa máquina de guerra. O cara treina obsessivamente, já não tem mais onde enfiar dinheiro, acorda cedo, é o último a deixar o treino, mantém-se com um percentual de gordura baixíssimo no corpo, conseguiu todas as suas conquistas e alcances da vida. Eu poderia virar assim, você acha que você acha que seria bom para o Cristiano Ronaldo, entre aspas, curar os traumas dele com o pai? Não sei. Né? Talvez hoje até faça sentido, mas se você pegasse aquela criança, aquele adolescente e você resolvesse os traumas dele com o pai, provavelmente ele não seria quem ele é hoje. Então, todos nós temos alguns traumas que moldam nossa personalidade, que são responsáveis, inclusive, pela nossa determinação, pela nossa obstinação, pelas nossas conquistas e pelos resultados que nós alcançamos. Só que tem o seguinte, se você tem traumas específicos que atrapalham um objetivo de vida que você tem hoje, eu quero conquistar a estabilidade, eu quero conquistar a minha liberdade financeira por meio do concurso público. Cara, eu sento para estudar, eu não consigo, eu procrastino. Eu sento para fazer prova, cara, não tá saindo o meu melhor na prova. Nervoso, inseguro, insegura. Então, você tem traumas específicos que atrapalham um comportamento específico que você quer. Porque você quer fazer prova tranquilo. Você quer poder estudar tranquilo. Então, aí sim, eu entendo que é pertinente, que é útil você entrar com um tratamento, com uma hipnoterapia, com uma preparação mente blindada,
para você resolver essas questões e mudar o teu comportamento na hora de fazer uma prova. Você trouxe aqui os exemplos bacanas, né? Porque até onde a sua terapia alcançou a vida das pessoas, quais são seus mentorados, né? A gente sabe que a eficácia de qualquer terapia ela pode ser medida pelos resultados, né? Práticos, né? Que ela proporciona, como esse que você trouxe aqui. Você poderia compartilhar com a gente alguns exemplos, ou mesmo testemunhos de estudantes que já alcançaram resultados positivos graças à aplicação do Mente Blindada? Eu tenho um exemplo interessante, tá? De um mentorado meu, que é o Iago. O Iago, ele fez a prova da Câmara dos Deputados e ele me relatou nervosismo durante a execução da prova. E nós fizemos alguns encontros com ele, e eu, por coincidência, eu consegui fazer um encontro com ele na semana que ele ia fazer a prova da CAPES. E a gente ali encontrou, fizemos a sessão, óbvio que eu não vou falar aqui quais foram as memórias aqui que a gente encontrou nele, resolvemos as lembranças, foi um trabalho bem interessante, e ele passou nas cabeças do concurso da CAPES. Tá? Então, ele passou em sexto lugar, mas ele caiu um pouquinho depois nos títulos. Eu sei que ele ficou entre as vagas finais, que eram somente 24 vagas, e ele já vai tomar posse. Né? Eu tenho mentoradas que o concurso do CNJ está em andamento, mentoradas que tiveram um desempenho muito bom, e eu tenho uma turminha que vai fazer a prova do CNU, e eu estou aflito, porque esse pessoal já deveria ter feito a prova lá em julho, e aí adiaram, julho não, né? Deveria ter feito em maio, né? E adiaram para agosto. Então, entre aspas, a gente perdeu a oportunidade. É um tratamento novo, é um tratamento inédito. Então, eu acredito que já temos alguns resultados e outros resultados vão começar a aparecer, mas eu vou falar algo que talvez eu não devesse falar, não era o que acaba não sendo o foco, né? Mas eu tenho ficado tão mais feliz pelos resultados que essas pessoas estão obtendo até mesmo fora da questão do concurso público. Pô, a gente reconciliando com a mãe, gente reconciliando com o pai, são pessoas que, poxa, enfrentando um vício. Sabe? Vou falar aqui, tô até preocupado. Muitos dos mentorados, eles tomam algum tipo de medicação para ansiedade, ansiolíticos, ou medicações para concentração de foco. Pô, já teve gente largando a medicação. Né? Óbvio que com acompanhamento psiquiátrico, que se sentiu mais confiante para iniciar, porque essas medicações, Cláudia, você precisa largar mediante desmame. São medicações muito difíceis. Antiansiolítico, medicação para foco, são medicações que, né, pessoas com TDAH que tomam esse tipo de medicação, são medicações que, se a pessoa para de tomar de vez, os efeitos colaterais são terríveis. A pessoa fica tonta, a pessoa fica irritadiça. É uma dependência química que esses remédios causam nas pessoas. É muito ruim. Então, alguns mentorados meus já sentindo confiança para começar um processo de abandono dessas medicações. Tá? Esses benefícios, assim, são os que me deixam emocionado, assim, quando eu faço a sessão, né? Que sabe que a aprovação, ela eventualmente vai vir. Pô, a partir do momento que você estava nervoso, estava nervosa, e agora você faz prova com mais tranquilidade, beleza, a gente faz os ajustes, eu também entrego esse momento blindado, né? A gente faz os ajustes ali do cronograma, ciclo de estudos, revisão. Tá? Inclusive, acho que até, não sei se as pessoas sabem, mas além de ter sido aprovado em concursos de 2002, né, de 2012 e 2010, eu recentemente fui aprovado para consultor da Câmara dos Deputados, né, no concurso que eu fiz agora em 2024. Então, também me atualizei muito em relação a técnicas de estudo modernas, digamos assim, que funcionam hoje e mesmo aquelas que funcionaram no passado e funcionam hoje. Então, eu sei que, a partir do momento que você está emocionalmente bem resolvido, cara, contagem regressiva para você ser aprovado, ou talvez já na próxima você seja aprovado. Mas eu vejo os benefícios que essas pessoas estão levando para casa, que estão extrapolando o universo do concurso. Isso está tão legal que, para mim, cara, é onde eu estou realmente vendo que está valendo muito a pena Realizado, tudo né? que a gente está fazendo. Pô, sabe, a esposa do fulano chegar para mim, pô, meu marido bebia todo dia, pô, agora é uma tacinha no fim de semana e eu ir lá, assim, pô. A pessoa virar para mim e falou, pô, Vitor, minha mãe é uma pessoa que me feria muito, tudo que eu ouvia da minha mãe era uma agressão. Pô, agora, o que minha mãe fala, gente, e isso também é uma forma de resolver, tá? É bom ser honesto aqui. Agora o que minha mãe fala, cara, entra por aqui, sai por aqui, eu me dou muito bem com meu pai, eu preciso visitar os dois de vez em quando, agora eu já vou e levo minhas filhas para ver os avós, porque agora as coisas que minha mãe me fala, elas estão mais controladas. Eu não me irrito mais, eu não estouro mais como antigamente. A hipnoterapia, ela fez um grande bem, na verdade, para mim mesmo. Eu já contei essas histórias. Eu me formei hipnoterapeuta justamente pelos benefícios que eu sofri, entre aspas, com a própria hipnoterapia. Eu era muito irritadiço quando os meus filhos choravam.
Eu já cheguei a contar isso, meu filho tinha 4 para 5 anos. Cara, meu filho, quando chorava, eu sentia vontade de descer a mão na cara do moleque. Deus me perdoe, né? Eu sei que tem pai e tem mãe ouvindo Sim, isso, sim. mas eu era muito descontrolado quando isso acontecia. E eu busquei a hipnoterapia. E hoje, cara, meu filho e minha filha choram aqui do meu lado. A minha esposa até reclama muito comigo, porque, pô, você não tá fazendo nada e tal, cara. Eu não deixo mais as crianças me irritarem, porque era algo que eu não controlava. E agora que eu fiz a hipnoterapia e eu entendi as origens e os motivos pelos quais eu tinha essa Perfeitamente. reação descontrolada, isso veio para o consciente, eu consegui resolver isso. E que não tem Então nada a hoje ver com as crianças, tem a ver com você, o que você traz de bagagem, né? era exatamente eu e a minha bagagem. É. Então, a partir do momento que eu resolvi isso, assim, eu sou um pai melhor por causa disso. Então, Que bom, assim, que bom. né, eu sou um pai melhor por causa disso. Então, são tantos os benefícios que eu estou vendo fora do mundo dos concursos que eu digo, ó, você vem conversar comigo por causa de concurso, porque você vai ver que eu vou te entregar um benefício que talvez não tenha nada a ver com o concurso, mas que vai ser tão bom para você, né, que isso vai se refletir também na hora do concurso. Muito bacana, muito bacana. A gente já percebeu aqui que é uma a gente chama de técnica, a gente chama de método, metodologia? É um método. A hipnoterapia, por meio da regressão, é um método. Tá? É um método, tá? Mas que, óbvio, é algo que você faz no um a um e que cuja forma de encontrar e de resolver os problemas varia de pessoa para pessoa, porque tem a ver com a história daquela pessoa, né? Sim, E isso é sim. único, e a história das pessoas é única. Isso que é importante, porque não é um produto de prateleira, vai lá e pega e sai para todo mundo, não. É uma coisa muito Não, nem tem como. personalizada, né? É personalizado, é agendamento, são encontros de 1 hora comigo. Então, assim, precisa reservar na agenda, encontrar disponibilidade, porque realmente eu ouvi essa palavra hoje de uma pessoa, ela falou, pô, Vitor, esse é um trabalho bem humanizado, né? Eu falo, pô, que bom que saiu da sua boca, porque é exatamente essa palavra que eu uso para falar sobre a hipnoterapia. É realmente algo humanizado, é algo um para um, é algo personalíssimo. Sim, sim. E você já tem mais ou menos em mente quantos você já. Aliás, você começou quando? E de lá para cá, quantos você já atendeu? Tem em mente? Então, eu comecei, na verdade, eu comecei em março desse ano, tá? Eu comecei em março desse ano e já passaram na minha mão mais de 40 pessoas. E cada pessoa é uma história, cada pessoa é uma jornada, cada pessoa é uma transformação, né? E as pessoas continuam chegando. Então, assim, é algo que essa, eu não gosto de clichês, mas a gente sempre ouve muito aquela história de que você tem que buscar o seu propósito de vida, né? Propósito, propósito, propósito. Eu não gosto muito desse discurso, porque dá a impressão que cada pessoa tem que ser um transformador da humanidade, e que se você não for um transformador da humanidade, você é um incompetente. Eu não gosto desse discurso. Mas eu tô muito num momento, numa vibe de, cara, encontrei meu propósito. Tá tão legal ajudar as pessoas, tá tão legal poder, sabe? Porque, na verdade, é isso que verdadeiramente nos move, sabe? Quando alguém me diz, Sim, poxa, sim. Vitor, depois dessa sessão, eu me senti tão aliviada. Eu tive um encontro muito recente de uma mentorada que ela tinha um relacionamento relativamente conturbado com a irmã, e depois de sessão com ela, ela falou, Vitor, foi tão importante ter visto que, pô, a minha mãe era ausente comigo, e a minha irmã estava sempre lá por mim, e a minha irmã também tinha uma mãe ausente, e eu na infância, minha irmã mais velha, né, que a irmã mais velha não era bullying, né, mas irmã mais velha, pô, 3 anos de irmã mais nova, fazia umas brincadeiras que deixavam a irmã desconfortável, e ela tinha guardado a emoção que ela tinha guardado era esse desconforto da irmã mais velha fazer brincadeiras com ela. E aí a gente conseguir fazer uma sessão e a pessoa começar a perceber, pô, Vitor, vou falar com minha irmã, porque, cara, a minha irmã, ela fez meio que um papel de mãe para mim, do jeito dela, porque era também só uma outra criança, e ela também teve a mesma mãe ausente que eu. Poxa, e agora eu consigo olhar para minha irmã com outros olhos. Cara, eu ouço isso. Ah, que delícia. Porra, é Que tão delícia. legal. É tão legal. Né? É. Então, eu, Deixa eu, eu eu, tipo, eu tô nessa vibe assim de, pô, parece que eu encontrei meu propósito de ajudar as pessoas tá através desse babão, né? conhecimento. Você tá meio que babão. Porque eu tenho tanta. Eu vou ser honesto aqui. Cara, eu tenho uma experiência enorme com concurso. Pô, eu tô há 14 anos nesse meio. Eu sei técnicas de estudo, pô, as mais diversas, né? Eu passei em 2024, eu passei em 2012, cara, eu sei estar para concurso. Mas com todo respeito a mim mesmo, cara, quantas pessoas que estão aí bem preparadas e que são boas mentoras, são ótimas mentoras também? Porque concurso tem bastante, tem muito aprovado aí. Então eu sei que ensinar técnica de estudo, cara, dezenas de bons mentores, talvez,
talvez centena, eu não sei dizer. Mas colocar a hipnoterapia na preparação para concurso e abordar com essa visão emocional, eu sou a única pessoa que faz isso. Então, eu estou realmente me sentindo muito realizado com esse meu momento de vida e com esse meu propósito de vida. E o mais importante é isso que ele falou, gente, é ele ser concurseiro como você, porque só ele sabe a dor que você está passando. É óbvio que foi o que a gente falou aqui, cada um tem as suas peculiaridades, tem a sua dor, mas ele, no macro, assim, ele sabe muito das grandes dores que acometem a vários de nós, né, que estudamos para concursos públicos. No caso, eu estudo para mestrado, ainda estou estudando para mestrado, né? Então, assim, já sei bem também que nesse é uma troço, dor muito Cláudia, já grande. você terminar esse troço. Mas como é que a gente faz para acessar o curso? Como é que é feito? Então, hoje você tem o meu perfil no Instagram, que é o Prof. Victor Dalton, tá? E do Prof. Victor Dalton, você consegue diretamente ali, ou me abordar no direct, ou você consegue também. Eu tenho um link, eu tenho uma, justamente por causa dessa abordagem mais humanizada, mais um a um, eu tenho uma dificuldade de agenda. Então, se você for na minha bio do Instagram, você vai ter ali um formulário que você consegue preencher. E é prof, tá? Eu tô vendo ali. Obrigado, Cláudia, por ter colocado o nome. Só falta o F ali no prof. Mas, se você for ali no meu Instagram, no meu link da bio, você preenche o formulário e no final você vai ser levado para uma paginazinha que vai te dar as minhas lacunas de agenda. Você consegue marcar um encontro de 45 minutos comigo, é um encontro reduzido, no qual eu ouço a sua história e a gente consegue ver juntos se a preparação mente blindada ela faz sentido para você. Então, até mesmo para eu receber alguém, né, até eu tenho essa questão dos horários, né? Então, preciso saber se o horário que você está disponível para fazer a sessão é o mesmo horário que eu tenho disponível para poder te atender. E também preciso entender a tua história de vida para poder começar uma abordagem mente blindada, né? Não é assim, eu compro aqui e agora me atenda. Não, não é assim. Eu preciso saber primeiro se eu posso te Estudo, né, atender, conhecer tua história de vida. Eu preciso fazer essa preparação, essa filtragem, digamos assim, para poder te atender. Mas está lá no link da minha bio no Instagram. Lá vai ter um linkzinho, um formulário para você preencher e encontrar horário na agenda para poder te atender, se for o caso. Com todo o sucesso do Mente Blindada, né, é natural que surjam novos desafios, novas oportunidades, né, de expansão, inclusive. Quais são os seus planos para a terapia? Existe uma intenção de expandir o método para outras áreas, além dos concursos públicos? Então, assim, uma área óbvia é a área de. Ui, 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 Cláudia, tô vendo você. Então tô me vendo. Adoro Agora é você, você, Cláudia. pronto. E agora sou eu. Então, uma coisa óbvia é a parte de vestibulares. Então, para quem tem filhos ou para quem está fazendo vestibular, essa questão da pressão ela é muito exponencializada justamente porque é um período da vida onde a cobrança é mais visível, né? Mesmo aquela cobrança explícita ou implícita, cara, a criança que vai fazer, o adolescente que vai fazer vestibular, o adulto que vai fazer vestibular, ele certamente tem ali uma dependência financeira, ele tem um pai ou uma mãe, ou até uma pressão social de colegas. Então, é evidente essa questão essa questão do, dos vestibulares. E na real, eu estou vendo surgir de uma maneira natural uma abordagem voltada para neurodivergentes. É interessante porque não era a minha intenção inicial, mas é interessante que pelas coisas que eu apresento, eu percebo um público, em especial o público neurodivergente, me procura muito. O que Né? é isso? Explica Então, para a gente, então. pessoas com TDAH, pessoas. Já fui procurado por disléxicos, fui procurado até hoje por uma pessoa com DEPAC, que são pessoas que têm dificuldade de concentração. Então, déficit de atenção de maneira geral. Eu atendo mentorados que têm autismo, tá? Que são Inclusive, só pessoas. fazendo pontuação aqui, eu conheço uma primeira colocada no concurso do Banco do Brasil que tem autismo. Então, gente, é possível. É possível. Porque são pessoas que estão determinadas a estudar e que vêm na preparação. É o que a gente fala de. Elas só vêm padronização na preparação para concurso. É a mentoria que tem a receita do bolo, é o cronogramazinho que você tem que seguir esse dia aqui. É o mentor que. É todo mentor hoje que ganhou um pouco mais de escala, e eu não estou criticando, é mérito.
Todo mentor que ganhou um pouco mais de escala, ele desenvolveu uma plataforma, e essa plataforma é para atender em escala. Então, o público neurodivergente, ele está sentindo falta de alguém que, cara, senta comigo, eu tenho dificuldade de leitura, eu não consigo me concentrar na leitura, como é que eu faço uma rotina? A gente tem que entrar com a rotina adaptada. Poxa, eu não consigo me concentrar, cara. Quando eu ouço alguém falando no vídeo, blá, 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 eu não ouço nada. Como é que eu faço? Então, o público neurodivergente é um público que tem me procurado bastante e tem sido muito bem acolhido, né? Felizmente, porque a gente consegue entregar algo aí que consiga atender a necessidade das pessoas. Mas não é uma preparação somente voltada para o público neurodivergente. Né? Então, dentro daquilo que eu falei no começo, eu digo que para você saber se o mente blindada faz sentido para você, porque o mente blindada não é para todo mundo. Né? É assim, oriente-se pelo sintoma. Você, quando vai estudar, você procrastina? Você fica ansioso? Você, quando vai estudar para uma prova, você começa a estudar ali e depois você abandona no meio do caminho, vai fazer a prova de qualquer jeito, ou nem vai fazer a prova porque você já sabe que não está preparado? Ou até você se prepara direito, mas chega na hora da prova, cara, você sente que não rende. Você não precisa ter uma crise de ansiedade ou ficar nervoso e abandonar a prova. Cara, mas depois que você pega a prova para fazer, depois que você fez a prova, você senta em casa e vai fazer a análise daquela prova, você percebe que, cara, aquelas várias questões que você errou de bobeira, cara, se você errou de bobeira, tem questão emocional aí. Ou pior, né? Tem gente que faz a prova e nunca mais quer olhar na cara da prova. Quer saber? Eu nunca mais olhei, eu nunca mais Pegou corrigi. ranço. Pega ranço. Cara, se você faz uma prova e você pega ranço, cara, tem questão emocional aí. Então, se você tem esses sintomas, aí eu fico com o convite, cara, conversa 45 minutos comigo, né? Vai lá no link da minha bio, me chama para conversar, porque talvez o mente blindada ele seja para você. Não, e o detalhe, gente, é que se não é um produto de prateleira, então é um produto que ele também vai escolher. Então, assim, é um tempo da vida, né, do Vitor, que é dedicado a você. Então é bom você realmente, focar, em aprender a como lidar com essa coisa toda durante a terapia, porque vai ser muito importante para você, né, não é todo mundo que vai fazer, né, não está ali para você Definitivamente não pegar é. e Não é para todo receitinha de mundo, não é bolo, para como todo ele mundo. falou, né. Mais alguma coisa para a gente falar sobre a nossa querida mente blindada, que eu achei o máximo. Não, Cláudio, você sabe muito bem conduzir, né? Você é experiente demais disso. Não, foi muito legal. Eu acho que consegui passar todas as ideias que eu tinha passado a respeito do mente blindado, né? Espero ter esclarecido e, eventualmente, qualquer dúvida, de repente, você só tem uma perguntinha boba, né? Manda um direct ali no Instagram, procura saber como é que eu posso prestar maiores esclarecimentos. É isso aí. Então vamos repetir aqui, o nosso arroba aí é o professor prof com F, né, que eu não coloquei. Deixa eu colocar aqui direitinho, olha, arroba Isso, prof. isso aí. Victor Dalton, você pode ir lá falar com ele, que ele vai te atender. E Vitor, muito obrigada mais uma vez por você estar aqui com a gente e muito obrigada por você ter criado todo esse esquema, essa metodologia que vai ser tão importante, já tem sido tão importante para tantas pessoas e para outras pessoas que estão tendo contato agora com essa possibilidade, né? Obrigada pela sua determinação, né? Pela sua disponibilidade em olhar para quem como nós aqui, precisamos de uma atenção muito especial. É exatamente, eu digo que eu, eu digo que hoje o mundo dos concursos ele evoluiu muito, mas como tudo que evolui para ganhar escala, ele evolui para padronização, né? Então os materiais estão padronizados, os cronogramas estão padronizados, os ciclos de estudos estão padronizados, e eu resolvi seguir na contramão, resolvi seguir na contramão da personalização, da individualização, da entrega ali no olho, na entrega no 1 a 1. E é assim que eu espero poder realmente poder contribuir nesse momento de vida aí dentro do mundo dos concursos. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima, porque você aqui, eu já falei que você é figurinha estrela por aqui, né, no IEL de Concursos. É sempre um prazer conversar com você. Um beijo muito grande e até a próxima, viu? Até a próxima, Cláudia. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. E você que está aí do outro lado, já sabe, corre lá no perfil do professor Victor Dalton e se inscreva, tá aí passando para você na tela, converse com ele, se inscreva não, perdão, converse com ele, bata aquele papo que com certeza vai te ajudar. Enquanto isso, é rumo à aprovação, então é rumo aos estudos também. Muito obrigada pela sua audiência. Baixe o app do Em Áudio Concursos no seu celular, porque lá você vai encontrar materiais diversos, inclusive muitos materiais gratuitos. Até eu tenho um curso lá de comunicação social para concursos públicos, que está aberto, está gratuito para todos. Então, aproveite, bons estudos e a gente se vê aí no próximo bate-papo. Até lá!